Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula a gente vai falar sobre um período de movimentos protestantes que ocorreram na Europa, levando à grande reforma religiosa do século XVI, que tiveram início desde a Idade Média, através dos teólogos John Wycliffe e John Hus. O primeiro criticava o acúmulo de poder político e os desvios da Igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. O segundo tinha críticas parecidas contra o enriquecimento da Igreja e a venda de indulgências. Indulgências? O que são elas? Era quando a Igreja pedia doações em dinheiro em troca de perdão pelos pecados. Então, ao final da Idade Média, a Europa convivia com um constante medo dos castigos reservados aos pecadores no inferno, e quem estimulava essa tensão era a própria Igreja. E nessa mesma época, o Renascimento estava em alta. Os ideais foram reconstruídos através de questões humanistas, onde o homem era o centro de tudo. Por isso, a Reforma Protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e teológicos do próprio Renascimento e resultou da corrupção existente na Igreja Católica. Além disso, foi resultado de interesses políticos oriundos de nobres que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa e, por fim, foi imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a Igreja estipulava a cobrança de impostos de todos os fiéis. A partir de todas essas causas e insatisfações, em 1517, Martinho Lutero colocou a público suas 95 teses que questionavam as práticas da Igreja Católica. Ele era um monge que entrou na ordem agustiniana em Frankfurt em 1505, foi ordenado padre em 1507 e também lecionou na Universidade de Wittenberg. O grande questionamento que movia Martinho Lutero para a publicação das 95 teses era a questão da venda de indulgências e a simonia. Mas o que eram as simonias? Era a venda de cargos e funções eclesiásticas da Igreja. Então, com o dinheiro que era arrecadado com essas ações, era utilizado, por exemplo, para construções, como a Basílica de São Pedro no Vaticano. Ele entendia que essas ações da Igreja Católica iam contra a fé cristã, porque ele não acreditava na ideia de que a salvação acontecia mediante obras, mas sim pela fé. A insatisfação de Lutero não tinha como objetivo promover um rompimento ou dividir a Igreja Católica. Ele queria apenas combater práticas que considerava inadequadas para que a fé católica pudesse ser reformada. Mas o processo iniciado por Lutero deu abertura para mudanças profundas em questões políticas e econômicas na Europa do século XVI. A primeira mudança foi na política, já que a Europa não era aquela do período medieval, e ainda no século XVI a Igreja era muito poderosa e sua influência sobre o poder dos reis ainda era muito grande. Nesse contexto, os interesses dos estados nacionais e dos reis começavam a se distanciar dos interesses da Igreja, então era necessário enfraquecer a Igreja para que um distanciamento entre o poder do rei e o poder da Igreja fosse possível. Os questionamentos de Lutero surgiram como possibilidades de promover esse distanciamento e contou com o apoio de muitos príncipes. E na economia, os questionamentos de Lutero possibilitavam uma maior autonomia, uma vez que os reis não dependiam mais dos favores da Igreja Católica, portanto, não precisam mais pagar impostos para Roma. Voltando agora para as 95 teses, esse foi um documento escrito por Lutero com uma proposição de debate que se espalhou rapidamente, principalmente pelo norte da Europa e pela Europa Central. Na tradição protestante, acreditam que Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, como forma de demonstrar sua posição publicamente e de convocar um debate sobre a questão. Esse fato, que deu início à Reforma Protestante, ocorreu em 31 de outubro de 1517, mas o ato de fixar as teses na porta da igreja seria uma suposição e não tem comprovação histórica. Tanto as 95 teses como outros documentos escritos por Lutero na época se popularizaram, e isso se deve à existência da imprensa, inventada há poucas décadas na região da Alemanha. Assim, os textos de Lutero rodaram a Europa. Esses princípios foram considerados uma afronta à Igreja Católica. Em 1521, Lutero já era declarado herege e foi definitivamente excomungado pela Igreja Católica, refugiando-se na Saxônia, onde traduziu a Bíblia do latim para o alemão,
uma vez que ele acreditava que os fiéis deveriam ter acesso direto aos textos sagrados. Para finalizar a ideia de Lutero, acrescento que ao longo da vida dele ficou estabelecido um princípio teológico conhecido como 5 solas, que tinham como objetivo reafirmar sua fé, que trazidas para o português são: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. A ação de Lutero ainda influenciou outros movimentos protestantes na Europa, como João Calvino e Henrique VIII. Falando agora sobre o calvinismo, palavra que deriva de João Calvino, que foi um francês nascido em 1509, que desde cedo se interessou pela religião, aos 18 anos já era declarado mestre em teologia. Entre 1533 e 1534, ele se converteu ao protestantismo, mas como na França, que era predominantemente católica, não havia liberdade religiosa, então ele se mudou para a Suíça, que era favorável para que Calvino dialogasse com outros religiosos protestantes. O calvinismo é uma doutrina religiosa também chamada de fé reformada. O ponto central do pensamento religioso de Calvino é a predestinação. Mas o que é predestinação? É que desde a criação do mundo, Deus estabelece quais indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Então, para saber o destino pré-estabelecido para a alma, o fiel deveria procurar indícios e manter uma vida correta e obediente a Deus. E como os calvinistas defendiam uma vida pura, eles foram chamados de puritanos. O calvinismo afirma que a pessoa pode ter sua própria relação com Deus, desde que a sua vivência seja baseada na pureza e na prática de bons costumes. Cada fiel recebia um talento, um dom de Deus, e deveria colocar sua aptidão em desenvolvimento. Dessa forma, o calvinismo valoriza o trabalho e seus frutos, como um acúmulo de capital. Por isso, a burguesia abraçou a fé reformada por conta dessa valorização do trabalho, ao contrário do que se via na Igreja Católica, que era contra a usura. Dentro do calvinismo, foram criados os 5 pontos da doutrina, que eram: depravação total. Por conta do pecado original, aquele cometido por Adão e Eva, o homem nasce mal por influência desse pecado. Então, para que ele pratique o bem, é necessária a ação de Deus. A segunda é eleição incondicional, que era a salvação do homem não depende dele próprio e nem de suas boas ações. Quem pode salvar é Deus, e ele escolhe quem será salvo e quem será condenado. A terceira é expiação limitada. A morte de Jesus Cristo na cruz não significou a salvação de toda a humanidade, mas sim dos eleitos de Deus. A quarta é graça irresistível. O indivíduo que foi escolhido por Deus não pode negar o seu chamado. E a última é perseverança dos santos. Ao atender o chamado de Deus, o homem assume a sua fé para sempre e, apesar das dificuldades, permanecerá firme em sua crença. Então, através desses pontos e ideias, o calvinismo se expandiu além da Suíça. Os pregadores calvinistas conseguiram difundir sua doutrina em várias partes da Europa. Na Inglaterra, os calvinistas ficaram conhecidos como puritanos. Foram perseguidos e imigraram em grande número para a América. Na Escócia, ficaram conhecidos como presbiterianos e na França como huguenotes. Falando agora um pouquinho sobre o anglicanismo, que aconteceu na Inglaterra em 1534, foi quando Henrique VIII, rei da Inglaterra, pediu ao Papa Clemente VII a anulação de seu casamento, mas o Papa se recusou a anular. Mas Henrique VIII reagiu e se separou de Catarina e se casou com Ana Bolena, com o apoio do parlamento por meio do Ato de Supremacia de 1534. A partir disso, o rei criou a Igreja Anglicana e o anglicanismo passou a ser a religião oficial do povo inglês. Com o surgimento dessa nova reforma, a Inglaterra reconhece 2 reformas religiosas: a anglicana, que era a religião oficial, e em menor escala o calvinismo, que ganhou adeptos entre camponeses e artesãos. Mas tinha um problema a ser resolvido por Henrique VIII, que era a escolha de um líder supremo da sua igreja. Então, com o ato de supremacia, o parlamento inglês reconheceu o rei inglês como o único chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Com a oficialização da Igreja Anglicana, o rei Henrique VIII confiscou as terras da Igreja Católica e ampliou o seu poder. A reforma anglicana representou uma ruptura muito mais política do que religiosa.
A doutrina e os ritos anglicanos são muito parecidos aos do catolicismo, além da hierarquia do clero ser mantida. Anos mais tarde, em 1559, o ato da supremacia foi revogado por Isabel I, filha católica de Henrique VIII. De acordo com a nova lei, todo inglês que ingressasse no serviço público ou na igreja deveria jurar fidelidade ao rei como chefe da igreja e de sua nação. Recusar fazer esse juramento poderia ser considerado traição grave e ser severamente punido. O anglicanismo resultou da combinação de ideias católicas, luteranas e calvinistas. Em síntese, estabelecia os seguintes princípios: a extinção do culto dos santos, a Bíblia é a única fonte de fé, a salvação humana se dá pela predestinação, Cristo está presente na Eucaristia em espírito, a manutenção de 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, culto celebrado em inglês, liturgia semelhante à do catolicismo e hierarquia eclesiástica semelhante à do catolicismo, menos o Papa, pois o chefe da igreja anglicana era o próprio rei. Para finalizar a aula, eu vou falar sobre a reação da Igreja Católica diante de todas essas reformas religiosas. A Contra-Reforma foi uma resposta da Igreja Católica pensada entre os anos de 1545 e 1563, na cidade italiana de Trento. Um concílio foi convocado. O que é um concílio? É uma reunião de bispos da Igreja Católica convocada pelo Papa quando surge uma questão grave sobre a fé. Então, o concílio, convocado pelo Papa Paulo III, para que o alto clero católico se reunisse para reagir à desavença promovida pela reforma. O Concílio de Trento pretendia reforçar a doutrina católica, que foi contestada pelas novas igrejas cristãs, e combater as heresias. Nesse contexto, o concílio proibiu a cobrança de indulgências e a circulação de livros contrários a normas da igreja. A Igreja Católica criou o Index Librorum Prohibitorum, uma lista com as publicações com circulação proibida. Apesar dessa proibição, os livros continuaram circulando de forma clandestina. A igreja então retomou sua atividade missionária, avançando a catequese para as regiões mais distantes do mundo, como a Ásia e a América. Foi criada a Companhia de Jesus para formar padres missionários que pudessem levar a mensagem católica para outras regiões do mundo. Os padres jesuítas, como eram conhecidos os religiosos dessa congregação, embarcaram juntamente com os portugueses e espanhóis na conquista do Novo Mundo. Na América, os jesuítas tiveram como missão catequizar os indígenas e estabelecer arcebispados nesses lugares. Outra medida tomada pela Igreja Católica ao longo da Contra-Reforma foi a instalação dos tribunais da Santa Inquisição. Os hereges, ou seja, aqueles que contestavam as doutrinas católicas, eram julgados e, caso fossem condenados, eram excomungados ou até mesmo mortos na fogueira. Séculos depois, durante o jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II promoveu uma revisão de atitude da Igreja Católica ao longo dos séculos. Ele reconheceu vários erros cometidos pelo clero durante a Inquisição, como os julgamentos de Giordano Bruno e Joana d'Arc, que morreram na fogueira. Os sucessores de João Paulo tomaram medidas no sentido de abrir os arquivos do Vaticano para que outros estudiosos pudessem ter acesso aos documentos históricos do período da Contra-Reforma e analisar a atuação da Igreja Católica naquele período histórico.